Oba, 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 sejam todos muito bem-vindos. Vem chegando, vem chegando. Estou falando aqui hoje diretamente de Louveira, interior de São Paulo, perto de Jundiaí, perto de... Como é que é o nome da cidade que tem aqui perto? Perto de Vinhedo. Estou na famosa, estou na vulga Casa de Mamãe. Casa de Mamãe, aquele lugar bom, aquele lugar aconchegante. Vim aqui visitar minha mãe, que é uma pessoa que eu não vejo tanto. E hoje a gente vai fazer uma live muito especial, uma live que eu estou muito feliz e honrado de estar fazendo com uma pessoa que eu ainda não conheço pessoalmente. Vai ser inclusive a primeira vez que a gente vai trocar uma ideia assim, né? Ouvindo voz, vendo o rosto. Mas a gente já trocou bastante ideia online e eu vejo ele sempre, todos os dias. Acredito que muitos de vocês também. Essa pessoa é o Matheus Rocha, que é um querido, é um fofo, um lindo e assim, acho o conteúdo dele maravilhoso. Eu falo isso sempre e vou continuar falando. Então já vou chamar ele aqui para que, sem mais delongas, a gente já comece esse papo bonitão. Então, Matheus, chega mais. E grande Matheus. Muito bom Olá, dia. Namaskar. Tudo Tudo bem? bem? Como é que Tudo você bem. tá, Caio? Tô bem, tô bem. E você? Bom te ver, bom ver todos. Tudo bem? Isso. Você mora em BH, Matheus? Sim, eu moro em BH, Belo Horizonte, Belo Belo Horizonte. Horizonte. E você é nascido aí? Natural de BH? Eu sou nascido, criado, como fala, né? Eu sou de Nascido e BH. criado. Eu tive um Maravilha. tempo, morei no Rio de Janeiro um tempinho, mas eu Ah! sou carioca, ó, carioca. Morei no Rio também, mas sou mineiro, eu sou bem Que mineirinho. legal. Dá pra ver. E assim, cara, eu tenho muitos amigos em BH, assim. Eu tenho muito, porque durante muito tempo eu tenho um grande, meu maior amigo, assim, de colégio, ele tem um sítio, uma casa, né? A família dele é de Prados, Minas Gerais, que fica do lado de São João del Rei. Sim, Então, sei. eu vou para Prados desde que eu tenho, tipo, 8 anos de idade. E eu vou sempre, assim. Eu já cheguei a morar em Prados Que durante um tempo, delícia. né? E por causa disso, ia muitos carnavais, essas coisas lá, e ele sempre trazia muitos amigos de Belo Horizonte. E eu acabei tendo muitos amigos em Belo Horizonte mesmo. Então, sempre que eu vou para aí, eu amo, sou muito bem recebido, tenho vários amigos. Ah, o sotaque de vocês é uma coisa que me abraça, assim, completamente. Então, eu acho o máximo. Então, tô me sentindo em casa aqui com você, com esse sotaque delicioso. Ah, eu adoro. A minha família, inclusive, minha avó, a origem dela é de São João del Rei, né? Então, assim, Ah! eu fico lá em São João del Rei. E eu tenho um amor imenso, né? Igual eu fico brincando assim, né? O tempo que eu morei no Rio de Janeiro, me deu vontade de ficar, porque de fato é uma cidade também muito gostosa, tem as praias. Sim, Mineiro ama praia, né? ama. Mineiro é Mas uma praia. eu gosto de BH. BH, Minas Gerais, para mim, tem uma coisa assim que tá aqui, assim, é aquela coisa assim, o trem aqui é forte. Maravilhoso. Então, sua mãe também é mineira, né? Como é que é o nome da sua Minha mãe? mãe, a minha mãe chama Suzana. A minha mãe, ela Suzana. mora aqui, ela também é mineira. O meu pai também é mineiro. A família do meu pai já é mais pertinho de São Paulo, Tá. então já tem um sotaque mais porteiro, já Sim, fala mais sim. com R puxado, já pega um pouco de São Paulo. Mas aí a família da minha mãe já tem a minha bisavó, ela é de Mar de Espanha, que é pertinho, indo para o Rio, indo para o Rio, né? Mas ainda já é um sotaque mais, esse tipo mais Sim, igual o meu, assim, sim. né? E que Mas é. máximo. Hã? Que máximo. Eu tenho uma tia que mora em Leopoldina também, que é perto do Rio, mas é Minas também. Então, tem bastante relação com Minas, assim. Engraçado que a nossa live está sendo sobre Minas Gerais, o que é uma delícia. Ai, mas eu amo Minas, Eu, amo Minas. eu acredito. Então, manda um beijo para sua mãe, um beijo para seu pai, um beijo para todos. Eu tô aqui na casa da Obrigado. minha mãe, então tô me sentindo acolhido assim por mamãe, sabe? Aquela coisa de colo de mãe, de paparicação, que tá uma delícia. É, Então, Matheus, vamos começar então. Me conta um pouquinho, para mim, para todo mundo que está aqui, né? Como é que surgiu a sua história com o yoga? Quanto tempo? Como é que veio esse interesse? Fala um pouquinho. ô Caio, nossa, você falando isso tudo, já veio uma enxurrada de emoções, né?
E a minha história com yoga, de fato, começou com a minha avó, mãe da minha, Ah, que é de São João del Rei. Mas ela nasceu em São João del Rei, veio para BH novinha e por algum motivo ela começou com yoga muito novinha, quer dizer, novinha assim, né? Começou com yoga e eu, quando eu tinha meus 17 anos, eu vi aquela movimentação na casa da minha avó, né? Ela sempre fazendo yoga, tinha uma turma que ia lá. E assim, sempre achei yoga muito bonito, sempre admirei aquelas posturas, né? Eu via só aquelas uhum. posturas maravilhosas, sensacionais. E de repente eu comecei a me interessar por aquelas práticas que a minha avó estava ali executando. E outra coisa, a minha avó, ela não é do Ayurveda, não conhece muito bem o Ayurveda a fundo, assim, nunca estudou o Sim. Ayurveda. Mas eu lembro que naquela época eu brincava com meus irmãos, né, com a minha família, que minha avó é bruxona, né? Eu falava assim, minha avó é Aham. bruxona. Porque ela é assim, eu chegava lá, avó, tô com dor de cabeça, ela, chá de alecrim, não bebe água fria depois não sei o quê, e faz isso, faz aquilo. Agora hoje eu falo assim, ela nunca estudou Ayurveda, igual hoje, né, já está mais consolidado e tal, assim, mais difundido, melhor dizer. Sim. Mas ela estava ali envolvida nesses processos e ela não falava, ela é uma pessoa assim que de fato é uma yogini assim mesmo, né? Ela já estava envolvida nos processos sem precisar de ficar se expondo tanto em redes sociais. Então ela tem Instagram hoje, minha avó, mas ela não Que é massa. igual, não é igual eu, né? Eu falo, vó, Não, vou mas fazer peraí. vídeo. Qual é o Instagram da sua avó pra gente seguir, por favor? Ela quase não tem nada no Instagram dela, né? Eu acho que é Mercedes Rocha o nome que tá Ah, no Instagram. Eu tenho até que Mercedes, olhar o pra nome ver. dela. Mercedes é o nome da minha avó. E então eu comecei com a minha avó, eu comecei na casa dela, eu tinha 16, 17 anos. Tá. E nessa época, por isso que o yoga terapia tem tanta força na minha vida, nessa época eu estava passando por um momento em que eu não conseguia crescer o meu corpo físico, né? Ah, Eu tinha problemas de crescimento, era assim que falava na época, né? O meu crescimento era muito retardado, demorava muito. Então eu era um menininho muito pequeno e eu precisava de fazer atividade física e eu confesso que eu não gostava. Porque acionava vários gatilhos em mim. Né, os bullying da vida, hoje a gente fala, naquela época, eu como não era um cara que era do esporte, e eu não estava dentro dos padrões, né, das pessoas que estavam ali praticando, eu ficava um pouco de lado, assim. Então, não era só por esse motivo, claro, mas eu não praticava. E aí, quando eu vi o yoga, nessa época, eu entrei no yoga e comecei também a fazer, na mesma época, fisioterapia. você é fisioterapeuta? Chegou a formar? Não, 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 não. Eu comecei a ser Ah, paciente. fazer fisioterapia para você, né? Eu comecei a entrar ali na fisioterapia, apesar que de fato eu comecei a estudar fisioterapia na faculdade, mas eu não concluí Tá. fisioterapia, fui para uma outra área depois. Mas dentro desse universo ali, que eu estava com a minha avó, com ela me ensinando, me passando os ensinamentos ali do yoga, eu comecei a sentir, falei assim, gente, isso aqui tem tudo a ver com esses movimentos fisioterápicos que eu estou aqui fazendo, Então. só que o yoga era legal. Com todo respeito à fisioterapia, eu amo Claro, fisioterapia, mas eu sofria na fisioterapia. claro. Enquanto no yoga, os movimentos físicos, eles também tinham ali tais benefícios, mas me deixavam com um ar de que delícia isso aqui, sabe? Então, assim, a minha avó, ela tem um papel fundamental no meu espaço, na minha formação. O meu amor vai todo para ela, assim, eu honro muito tudo isso, porque foi ela quem me iniciou nesse universo do yoga, assim, aos meus 16, 17 anos. Hoje eu tô com 38. Que que máximo, Matheus. E me diz uma coisa, você sabe com quem que a sua avó estudava? Porque Não isso sei. tem muito tempo, né? Tenho, a minha avó, naquela época, ela devia ter o quê? Os seus 50 Aham. anos e tal. Uhum. Hoje minha avó é viva, né? Ela tem Sim. 83, 84, algo do tipo. Então, assim, só isso, né? Eu lembro que minha mãe comentou comigo, falou assim, a minha mãe, né, a mãe dela, minha avó fez com formação com 50 anos, assim. Uau. Eu não sei, ela não lembra, eu pergunto pra ela hoje, falei assim, vó, onde que foi?
Ela fala, foi aqui em BH, mas ela não fala o nome da pessoa. Não lembro, não Sei. lembro. Eram essas formações com menos tempo e tal, né? Sei. Então, mas eu ainda quero saber. Ela depois fui lá essa semana, ela falou, eu vou te mostrar todas as minhas. Porque ela tem uns caderninhos, né? As Que anotações. máximo, Matheus, que ouro que deve ser isso. Porque antigamente, né, mais ou menos nessa época, assim, nos anos 60, 70, assim, o que tinha no Brasil de yoga veio, eu acho que muito pelo Caio Miranda, né, que era um militar que veio, depois teve De Rose e Hermógenes, mas assim, não passava disso, né? Para achar alguma coisa para além disso era muito difícil. Então, me veio uma curiosidade muito interessante. E esses três eram do Rio, né? Então, sendo ainda em BH, me causa uma curiosidade até maior. Exatamente. Eu desconfio que tenha algo mais do Hermógenes, Tá? uma vez que a minha avó ela fala muito do Hermógenes. Ela Ah, pode ser. faz mais ligação com o Hermógenes. Mas ela não foi, de fato, não foi com o Hermógenes, Sim, né? sim. E por ser aqui E em o BH, Hermógenes que traz esse conceito de yoga terapia mais, né? Que não vem muito nem do Caio Miranda nem do De Rose. Então eu acho que faz até sentido por esse olhar, né? aqui alguém falando que fez com o Caio Miranda e tal. É, Eu também acho que sim, pelas coisas que eu vejo, a minha avó ela é muito dessa. Tem esse pensamento também do alimento, sim. que o Ayurveda traz, eu acho que faz mais sentido ser Ser do Hermógenes. Hermógenes. Muito lindo. E assim, essa live, a ideia dessa live que eu trouxe é porque eu sempre vejo o conteúdo do Matheus e eu acho muito interessante como ele traz realmente um olhar de você usar diversas técnicas do yoga, o conhecimento da fisiologia do yoga, para que você se faça bem, né? Primeiro que de uma forma muito maravilhosa, linda, divertida, que eu acho o máximo, assim, Matheus, parabéns. Primeiro de tudo, por como você cativa todo mundo, né? Muito lindo, assim. Eu me sinto muito envolvido sempre que eu vejo todos os seus vídeos e todo o conteúdo, né? E eu acho o olhar terapêutico do yoga muito potente e que eu acho que ele vem se perdendo, sinceramente. Porque hoje em dia o yoga está cada vez indo para um lugar mais alta performance, né? Os asanas muito fortes e as pessoas querendo fazer cada vez mais. É engraçado a quantidade de meninas, por exemplo, que eu já conversei, né, que são mais da minha geração, da sua geração, e falam: não, eu comecei a fazer yoga porque eu queria ter o corpo da Madonna, sabe? Exatamente. E, e eu vejo que, às vezes, a gente tem uma possibilidade, uma gama de conhecimento e de técnicas que podem fazer tão bem que eu acho que acaba sendo pouco explorado, né? E as escolas acabam explorando isso um pouco. E assim, complementando um pouquinho a pergunta que eu ainda não fiz, mas vou fazer, é, eu sou muito do estudo dos textos clássicos, né? Então, o meu principal campo de estudo é o Yoga Sutra de Patanjali. Também estudo bastante o Hatha Yoga Pradipika, o Bhagavad Gita. Mas em nenhum deles eu vejo muito esse tipo de conhecimento que você traz, que eu também já vi muito, já dei uma olhada, mas eu nunca vi um lugar muito claro de onde vem, por exemplo, o conhecimento dos chakras, a relação dos chakras com as emoções, com a energia, com os percursos. Isso, de onde que você pega esse conhecimento, onde você estuda? Isso vem mais do Tantra, talvez? Eu acredito que de onde eu vejo isso acaba vindo muito mais do Tantra, né? A relação dos chakras com as emoções. Fala um pouquinho disso, por favor. Pois é, Caio, essa questão é muito interessante, né? Quando eu comecei com a minha avó, eu costumava a ver aquela história toda e ela falava muito das questões mais dos pranayamas, eram questões mais energéticas, mas ela não entrava muito de fato no que eu falo hoje. Por exemplo, ela não fala assim, esse movimento tem uma função nesse chakra, nesse. Era um movimento energético ali, né? Você estava movimentando. Algumas vezes ela falava, esse movimento ajuda a reduzir a ansiedade e tal. Mas eu sempre me interessei. Aí depois disso, como eu fazia com uma turma de senhoras e era uma prática mais calma, e eu estava com milhões de energias aqui querendo plantar bananeira, né? Assim como eu falava, tentando fazer esse sassa naquela história toda, eu caminhei pro Hatha Yoga. Tá. E o Hatha é uma coisa mais física, né? O corpo dominando a mente ali.
E eu comecei na parte física. Depois que eu quis fazer de fato uma formação, eu falei, eu vou fazer uma formação. E a minha irmã também é do yoga. A minha irmã, ela já tinha feito formação nesse espaço que é o Ananda Marga. São aqueles monges que usam laranja, né? Ela fez a Ananda Marga e eu já tinha passado por aquele ambiente ali, fazia meditação com ela à noite e tal. Mas eu percebi que eles eram muito... Eles ficavam só muito numa coisa meio mental, vamos falar assim. Tinha muito mantra, muitas conversas. E eu falava assim, eu quero fazer movimento, quero coisa física. Só que aí, por ser um lugar muito próximo da minha casa, e eu admirava a fala, a conversa, o acolhimento daquele grupo, eu entrei naquele grupo meio que, entre aspas, sem querer. Queria, óbvio, né? Mas eu pude escolher, por exemplo, fazer formação rata, de Rose, né, o Swastika, mas eu escolhi ficar ali com o pessoal do Ananda Marga, que é do Tantra. E quando eu comecei, o Tantra, ele de fato, ele tem uma ligação muito forte com os chakras, né? Esse quadro que eu mostro aqui é um quadro que é um resumaço do que eles costumam falar. E já começa com uma imagem, vou mostrar para vocês, já começa com uma imagem de um cara, de uma pessoa, de um indivíduo, com os seus, eles falam inclusive lá, 8 chakras principais na linha da coluna, né? E eles falam sobre a tendência mental, que são os vritis, né? São as tendências mentais ali, que de fato, dentro dessa linha, o ponto principal deles é a redução de possíveis tendências mentais que nos colocam em situações de aprisionamento. Olha, que interessante. Isso é muito legal. Então, assim, no início, quando eu comecei a formação, eu ainda achava, eu vou te falar, eu achava meio chato, porque eu falava assim, gente, essa parte teórica, eu pego um livro e leio. É claro que assim, não estou diminuindo nada. Hoje eu falo assim, graças a Deus que eu fiz isso, porque foi uma formação que, de fato, casou muito com as coisas que hoje eu falo e que eu, de coração, me encontrei, assim. Talvez se estivesse só na parte física, assim, eu estaria como eu estava antes, assim, fazendo só movimentos difíceis, com uma coisa igual só as pessoas que nos procuram, né? Tipo, eu quero ficar com o corpo igual da Madonna, ou quero ser Fernanda Lima. Tem muita gente que chega para mim. Tinha uma época que eu dava aula e falava assim, gente, hoje o desafio é o movimento da Fernanda Lima. Porque todo mundo me fala para falar. Eu quero fazer aquele movimento que é a Grazi Massafera. Tem um movimento que até hoje eu chamo, gente, é o movimento da Grazi. Pode olhar no Instagram dela. São movimentos difíceis, lindos, belíssimos, né? E assim, acho que do Ashtanga, né? A Fernanda é uma praticante de Ashtanga Yoga. Fernanda do Ashtanga. A Grazi eu não sei, eu acho que ela tem uma carinha de rata. A Grazi eu também não sei. É engraçado que uma vez eu tava, só um parênteses assim, né? Porque uma vez eu moro no Rio, né? Quer dizer, eu morava no Rio, hoje em dia eu moro em Paraty. Eu morava no Rio, eu sempre ia muito cedo para uma cachoeira que tem lá perto da Pedra da Gávea e ficava praticando sozinho mesmo, antes de todo mundo chegar. E aí um dia eu tava lá, aí a Grazi passou. Ela tava indo para a cachoeira, ela me olhou assim, ela falou, pô, um dia eu vou vir aqui praticar com você. E eu tava no meio da prática, eu mal abri os olhos assim, eu só vi, eu falei, caraca, Grazi Massafera, beleza, vou continuar aqui. Nunca mais a vi, né? Devia até falar, não, pô, vem fazer aqui, te dar meu contato e tudo mais, mas passou. Mas foi uma vez, assim, mas eu não sei qual é a linha que ela faz. Também não sei da Grazi, eu sei que ela tem uma prática muito bonita, mas, então, depois disso tudo, eu vim mais para essa linha do Tantra e o Ananda Marga, eles falam da biopsicologia, né? Então, a biopsicologia, eles têm os livros deles, por coincidência, não era o que eu queria mostrar, mas ontem eu estava falando sobre ele. É esse livro aqui deles mesmo, assim, né? Então, a libertação da mente através do Tantra Yoga. E onde eu estava falando sobre, por exemplo, essa partezinha aqui, que é a transformação da consciência. Então, eles vão mostrando, por exemplo, quais são os tipos de choques que a gente pode ter na nossa vida. Por exemplo, um choque físico, que tem a ver com uma questão física que seu corpo tem, e vai estimular dentro do seu corpo chakras, centros energéticos por conta de alguma questão, que pode ser por conta de doenças. E aí entra um pouco dessa questão da psicossomática. Por exemplo, às vezes tem uma pessoa que sofre por dor de cabeça, enxaqueca direto,
né? Acaba que vai se ligar muito fortemente com o pessoal do Ayurveda, né? Porque aí, às vezes, tem o seu dor de cabeça, a dor de cabeça pode ter uma ligação forte com o fígado, por exemplo. Pode crer. Então, eles vão falando sobre isso. O fígado está ligado diretamente ao terceiro, segundo chakra. E essas energias, os canais energéticos, eles vão passar por ali, blá, blá, blá. Então, tem uma explicação física. Então, tem igual eu estava falando nessa parte ontem, né? Tem os choques físicos, tem o psíquico e tem o emocional em si. Então, às vezes, você está vivenciando situações... Eu sou muito pro lado emocional, Sim. uma vez que eu acredito que o segundo chakra, que está muito ligado a essa questão de guardar as emoções, o nosso corpo, ele guarda, ele fica com aquelas questões ali, entre aspas, presas, engavetadas. Os nós, né? Os nós, exatamente. Então, o nosso corpo vai guardando e o centro energético, aquele centro energético, ele começa a vivenciar, experienciar a partir daquela nova frequência, daquela nova energia. Então, o slogan, vamos falar assim, do Tantra Yoga é a libertação pela consciência. Sim. Então, atingiu a consciência, mas aí tem muito a ver com uma questão física. O nosso corpo é muito físico, né? A gente se percebe muito fisicamente. Tipo, nossa, tô com dor de cabeça, tô tendo náusea direto. Então, é uma coisa da psicossomática. Então, uma coisa vai puxando a outra. Agora, essas perguntas, assim, né? Esse escrito, né? Essa escritura, onde tá, tipo, onde você fala assim, tipo, fígado, tá aqui, não vai ter. É uma coisa não meio tem, né? que tá aqui, tá ali. Você vai reunindo, vai sentindo também, né? Eu acredito que muito disso vem da experimentação, do sentimento, da ligação que você vai vendo entre uma coisa e outra. É verdade. Acabou de entrar uma amiga que, né, pratica, Mariana, sua fã, tá? Preciso te falar isso. Eu falei assim, pode ser uma live com o Caio. Ela, eu não acredito, Mariana. Que maneiro. Oi, Mariana, bom dia. E é muito interessante isso que você está falando, Matheus, porque, por exemplo, quando a gente está falando do Yoga Sutra, por exemplo, né? Ele é um livro que ele fala muito mais sobre a mente. Ele fala quase zero de asana. Assim, ele fala de 195, algumas linhagens falam de 196 sutras, tem 2 que ele fala de asana só. Né? E um é o famoso que fala Sthira Sukham Asanam, né? Que tem diversas traduções, né? Mas que eu gosto de trazer como que o asana é justamente a gente achar um equilíbrio entre firmeza e relaxamento, né? Por exemplo, às vezes você está muito molão, preciso fazer alguma coisa para ganhar estrutura, eu estou muito duro, faz alguma coisa para relaxar, e você ir buscando esse equilíbrio constante. Mas o outro sutra que tem muito a ver com isso que você está falando é o Sutra 47 do 2º capítulo. Ele fala Prayatna Shaitilya Ananta Samapatibhyam, que ele fala que, basicamente, os asanas, eles têm uma função de liberar nó, de desatar nó de traumas do passado. Ele só fala essas 2 coisas sobre asana e acabou. Né? Olha, mas faz muito sentido mesmo com essa linha do Tantra. Exatamente, porque assim, ele não fala que o asana tem que ser o guerreiro 2 ou botar o pé na cabeça, ou, né? Ele só fala assim, cara, acha um equilíbrio entre conforto e firmeza e usa o seu corpo para desatar nós, desatar traumas. E é muito bonito. Eu gosto muito dessa fala, porque inclusive faz sentido com as coisas que eu costumo falar hoje. Assim, né? O Matheus, praticante de yoga de hoje, é diferente de 10 anos atrás. Né? Eu antigamente pensava que a parte física quanto mais melhor, né? Quanto mais flexibilidade, ou ficar naquelas posturas de extremo que exige muito do corpo físico, iria trazer. Agora hoje eu percebo mais exatamente como está escrito, né? Às vezes o estímulo vai ser tão sutil, e vai chegar na parte que para mim é a parte mais profunda, é a alma do yoga, que é a respiração. Às vezes, um processo respiratório que vai acionar pontos específicos do seu corpo, mesmo que seja pela intenção, a energia vai movimentar muito mais do que você colocar a perna atrás da cabeça. É lógico que assim, todas elas vão movimentar e depende muito da sua intenção. Mas os processos respiratórios, a ação, né, o acionar daquele grupo, daquele nó,
E é igual as pessoas estão comentando aqui, né? A libertação da mente pela consciência. Quando você tem consciência, por exemplo, que o seu nó, não necessariamente físico, né? Ele está aqui, por exemplo, né, no seu sexto chakra, nas radiações aqui do sexto chakra, que é o mental, fez uma respiração que vai chegar nesse ponto, você vai ter muito mais chance de libertar, de tirar esses nós, de tirar esses nódulos, as energias que estão condensadas ali, e levar para um processo de digestão, né? Aquela história, às vezes você está com uma maçã no seu estômago, mas ela vai ser digerida mais facilmente se ela estiver em pedaços, né? Sim. Então é isso. Então essa digestão desses nós nos coloca no processo de expansão da consciência, né? Muito legal. Vou aproveitar e convidar aqui a galera que está assistindo a live. Diz aí se você entrou no yoga, se você já pratica yoga e se você entrou no yoga mais pelo físico, mais pela mente, mais pela respiração, que a gente vai conhecendo melhor. E, Matheus, conta para mim, você falou que o Matheus de 10 anos atrás e o Matheus de agora. Qual foi ou quando foi a mudança? Você sabe dizer assim, cara, teve esse momento que eu comecei a olhar para o yoga de uma outra forma? Caio, se acredito, foi engraçado que eu já estava no meu processo, já tinha feito minha formação na Ananda Marga, já trabalhava com yoga, eu ainda tinha uma pegada no meu outro trabalho, que eu trabalhava com restauração de obra de arte, ficava um pouco lá, meio cá, era bem gostoso, ficava meio lá, meio cá, aí entrou a pandemia, quando teve a pandemia mesmo, 2020, foi minha transição assim, tipo, da água para o vinho, e foi muito rápida, foi uma transição muito rápida, porque primeiro teve esse processo geral, né? O mundo inteiro ficou em casa. Eu entrei para o meu mundo, e eu entrei de uma forma tão grande que as minhas práticas, elas passaram a movimentar uma energia no meu corpo que eu antes não conseguia perceber que essa energia estava sendo movimentada. E foi um momento em que eu entendi o que são tendências mentais, que eu fico falando, tendências mentais, e eu trazia para mim tendências mentais que eram, entre aspas, menos importantes, que de fato eram tendências assim que, nossa, essa tendência mental na vida do Matheus é, tipo assim, meu terapeuta via que eu tinha, mas eu não conseguia perceber. Então eu consegui perceber, por exemplo, qual era a minha ansiedade, porque é isso, né? O yoga fala nessa linha aqui, que a gente tem ansiedade, mas a ansiedade ela pode manifestar no seu corpo em diversos lugares. Então a minha ansiedade não vai ser igual à sua. Então se eu começar a falar sobre a minha ansiedade, você pode falar, eu não sou ansioso, eu tenho uma outra coisa, eu tenho angústia. Só que acaba que é um combozinho, né? Então eu pude, nessa hora que começou a pandemia, eu pude perceber algumas tendências mentais que me colocaram de fato assim, tipo, eu lembro do meu mestre falando sobre isso, eu lembro dessa época, eu lembro que ele falava alguma coisa sobre tendências mentais, sobre ansiedade que vinha desse jeito, e no período, na verdade, tudo começou mesmo, isso foi o meu momento de amadurecimento, de digerir o que aconteceu, mas antes foi quando eu morei no Rio de Janeiro, e eu tive, igual eu fico brincando assim, tive banzo, né, que eu ficava triste querendo voltar para minha terra, queria voltar para Minas, e eu todo fim de semana voltava para Minas. Quase não peguei praia. Eu só ia, estudava, fazia mestrado na época, fiz mestrado, aí fim de semana voltava para BH. E eu, nessa hora, eu comecei a desenvolver muitas questões físicas no corpo. Fiz uma série de exames, fiz exame de sangue, fiz tomografia, um tanto de coisa, porque eu tinha enxaqueca com aura, labirintite. E o médico, vários médicos, eu fui no neuro, em vários, e eles, Matheus, você não tem nada, seus exames estão perfeitos, estão ótimos. Até um dia que eu fui num médico, que eu fico brincando assim, era mais tilelê, era um médico mais riponga. Aí ele falou comigo, vai fazer yoga. Aí eu, yoga? Como assim? Já tava lá em tempão, mas não sabia. Aí ele falou, a sua questão é mental, é emocional. Aí eu, gente, na verdade a fala desse médico, eu nunca mais encontrei esse médico, assim, ele é um otorrino. Ele falou, sua questão é emocional. Aí logo depois, eu já estava na minha formação, isso foi tipo 2015, foi quando então entrou logo depois, né, logo alguns anos depois, uns 4 anos, veio pandemia, e foi quando de fato eu digeri tudo isso que estava acontecendo, e veio aquela coisa assim, tipo, nossa,
E eu ficava falando com as pessoas que praticavam yoga comigo. Vamos fazer abertura, vamos aumentar a flexibilidade. Assim, tem seu valor? Tem, Tem. super, super tem. Mas hoje eu levo muito para um lado mais terapêutico mesmo. Então, porque eu mesmo vi o resultado, assim, né? Eu precisei de ter uma labirintite emocional para eu perceber que meu corpo estava somatizando, estava trazendo. Então, foi na pandemia, quando de fato eu pude começar a estudar mesmo essas psicossomáticas. E hoje eu sou apaixonado, inclusive, pelo Ayurveda, que, Sim. né, diretamente fala sobre as questões parecidas, né? Muito legal. A galera tá falando aqui um monte, né? Eu vi já a Carla, que é uma professora, inclusive, Carlinha, também admiro bastante seu trabalho, acompanho bastante. Ela falando que entrou pelo físico, né? E depois que ela começou a se aprofundar mais, justamente a parte da respiração acabou aparecendo e crescendo muito mais, né? Que ela justamente abrange um âmbito um pouco mais sutil, né? E muitas pessoas vieram falando depois que vem fazendo por causa de ansiedade, vieram fazendo por questões emocionais, vieram fazendo por questões de dificuldade de lidar com o meio que envolve a gente, né? Então, como é que você acha essa questão, Matheus, que aconteceu com você? Engraçado que comigo foi um outro caminho, depois eu posso até falar, mas sobre esse caminho que acaba sendo muito natural, né? As pessoas querem entrar, tipo, querendo ficar com o corpo da Madonna, e daqui a pouco estão falando, cara, nem quero saber mais de uma prática muito forte, quero mais buscar interiorizar, introspectar. E como é que você sente isso? Como é que você vê isso, por exemplo, com os seus alunos, né? Porque, só um exemplo, eu já tive uma vez que eu estava dando aula numa escola que eu dava lá no Rio, chegou uma aluna com uma foto no celular e falando, eu quero fazer essa postura aqui, ó. Uhum. E eu falei, aí eu expliquei um pouquinho, né, de como é que era o que eu entendia, mas eu falei, mas beleza, vamos lá. Ela fez a postura, era um Parshvakasana, um Parshvakasana. Ela fez, ela saiu da escola, tipo, na semana seguinte. Postou no Instagram e acabou. Mas assim, de É, verdade, assim. Mas como é que você aborda isso? Como é que você trata isso com os seus alunos? isso que você está falando é muito engraçado, porque comigo já acontece isso com muita frequência. Atualmente, não. Hum, Atualmente, como a minha linha eu sempre falo assim para dar uma explicação mais didática, né? É a mente que domina o corpo. sim. Então, quando tudo começou há mais tempo, quando eu comecei as primeiras práticas, né? Isso vai fazer, sei lá, 6 anos, quando eu dava aula no início, era exatamente uma coisa assim, tipo, Matheus, eu quero fazer essa postura, tanto que eu ainda brincava, né? Ah, essa semana eu tô fazendo o desafio da Grazi Massafera, Aham. essa semana eu tô fazendo o desafio, e tinha sempre Isis Valverde também, me deu muito trabalho. Essas meninas, elas, né, são maravilhosas nas posturas e ficava uma coisa muito física, porque é isso, né? Você vê uma beleza estética muito grande e as pessoas falam, quero fazer isso aqui, e a gente chegava lá e fazia. Depois, com o passar do tempo, hoje, eu já começo a trazer assim, abertura do quadril para trabalhar insegurança. Então, hoje as pessoas já chegam para mim assim, hoje a foto que elas trazem é mais assim, hoje eu quero liberar minhas dependências emocionais. Ai, que máximo. Interessante Então, isso. isso para mim hoje já é uma. Eu vou te falar, claro que não é 100% todo mundo que está praticando comigo, mas acaba que vai formando uma egrégora mesmo, né? Claro. Mas as turmas e eu separo. O meu espaço aqui é pequeno, são só 4 pessoas que eu consigo atender presencialmente, Legal. né? As virtuais eu consigo ter mais, mas eu gosto de organizar as turmas pela frequência, pela energia que as pessoas estão Que ali no trabalho. Então, legal. abertura, claro que a gente vai fazer um pouco de tudo, abertura de quadril, de peito e tal, trabalhar, enfim, questões específicas. Ansiedade, por exemplo, é a linha que costura todas as práticas, porque todo mundo está um pouco envolvido nessa questão da Uhum. ansiedade. Mas hoje as pessoas elas me procuram mais para falar de questões, vou falar mais emocionais, assim, Tá. sabe? Mais E mentais, você tendências. acha que por causa do Instagram, por causa do Eu alcance que você foi ganhando nas redes sociais? Sim, né? acho. E olha, a minha história no Instagram é o seguinte: no início do ano passado, o meu Instagram era outro, né?
E eu fazia questão de postar movimentos mais físicos mesmo. Eu tava numa onda bem física, assim, no Instagram, porque eu ainda não tinha entendido que de fato como seria o meu trabalho ali. Instagram para mim não era muito profissional, vou falar assim. Até que eu fui hackeado. Meu Instagram era pequenininho, Ah, assim, 7 mil seguidores. Aí foi hackeado. Aí uma aluna minha, médica, da psicossomática, trabalha com isso, doutora Isabela. Aí ela falou assim, você não vai ficar sem Instagram, não. Vai cortar, vai fazer Instagram. Eu falei, Isabela, nossa, eu não quero mais fazer Instagram. Aí eu fiz um novo, ela fez um novo pra mim e falou, aí eu tinha feito um vídeo que tinha dado um movimento legal no antigo Instagram, que era sobre quadril, falava sim. sobre quadril. Aí ela, faz só um vídeo sobre isso. E aí, de repente, comecei a fazer, deu essa viralizada e, de repente, as pessoas começaram a me procurar especificamente para isso, para quadril. Falava muito sobre quadril no início, só quadril, sobre questões de físicas mesmo, de dores e tal. E, de repente, foi isso. Então, assim, as pessoas hoje, pelo Instagram, me procuram muito para falar sobre questões emocionais. Aí acabou que eu falei assim, nossa, agora eu vou ter que estudar mais, né? Que Foi quando interessante, Matheus. começou. Que interessante mesmo. A Guida, a gente fala disso rapidinho, só quero trazer um parênteses. A Guida está perguntando se tem alguma coisa sobre bruxismo e eu quero aproveitar isso tudo para te perguntar se você, como é que primeiro você, vou chegar lá, não vou pular, vou dar spoiler não. Guida, a gente vai chegar aí. Mas só em relação a esse ponto que você falou de abrir peito, de abrir quadril, queria só trazer um parênteses que quando eu descobri isso eu achei tão lindo, tão interessante. No sânscrito, né? E o sânscrito é uma língua que ela foi desenvolvida assim de uma forma muito inteligente, de uma forma muito interessante, assim, né? Não é meio que aleatório. As coisas têm um porquê, porque é que aquela palavra é daquele jeito, né? E a gente tem no sânscrito uma palavra para felicidade, conforto, que é sukha, e uma palavra para desconforto, para dor, né? Que é durkha, para angústia, para ansiedade. E sukha e durkha, esse sufixo, né, a parte final, que é o ka, significa espaço. Sukha é um espaço aberto. E durkha é um espaço fechado. Essa sensação de sofrimento, de ansiedade, a palavra quer dizer tá apertado, tá pequeno. E sukha, que é o conforto, tá aberto. Então você vê os vídeos do Matheus, ele sempre começa aqui assim, ó. E tipo, e dá essa sensação na hora de, que confortável, quero dar uma espreguiçada também, sabe? Então eu acho que tem muito isso. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, como tem a ver, né? Essa sensação de claustrofobia, de pequeno, de apertado, você vai ficando cada vez menor. Enquanto quando você vai abrindo, você vai ganhando possibilidade, né? E possibilidade é conforto, é felicidade, é satisfação, né? Isso é muito interessante porque, inclusive, tem muito a ver com algumas pessoas me perguntam assim: eu tenho muita dificuldade de perceber a hora certa de respirar nos movimentos. E essa sua explicação é sensacional porque é isso, né? Aquela sensação de ficar fechado, de ficar abafado, né? É a hora que você está sem ar, né? Agora inspira, abre, expande, é a hora que entra, E engraçado que na hora que você está com essa abertura, a circulação energética ali, ela deixa de ficar, né, presinha. E muitas vezes, pelo menos a minha ansiedade, ela é muito no quarto chakra, né? Ela é uma energia, eu sinto muito aqui no meu peitoral, no cardíaco. Então a sensação que eu tenho é de estar abafado. Então os meus a gente movimentos... até fala, né? Um aperto no peito. Tô com um aperto no peito. Exatamente, eu aperto no peito. Então, essa liberação, ela vai tirar os nós, vai tirar as questões que estão ali. Às vezes, de fato, tem uma angústia morando naquele espaço, tá morando. E às vezes a gente não faz. Quem vai fazer de propósito, gente? Quem quer guardar angústia? Ninguém quer guardar. Ninguém quer ficar guardando sentimento que vai te deixar para baixo. Né? Ninguém quer. A gente quer libertar, a gente quer se libertar. Então, esses movimentos, eu acho que, assim, eles são, de fato, os nomes, né? A forma como
as escrituras e tal, elas explicam, falam, né? Fazem muito sentido com esse processo de libertação. E quando você faz um estudo mesmo de perceber quais são os chakras que estão sendo acionados, e um parênteses assim, interessante, que nem sempre aquele movimento que você faz e que eu faço vai acionar o mesmo chakra. Porque às vezes você está expandindo mais o peitoral, às vezes eu estou expandindo mais o pescoço. Então, né, às vezes uma abertura, um movimento vai ter uma forma de manifestar a energia diferente do outro, apesar de estar ali com o mesmo nome do asana. Mas é esse processo de expansão, de libertação, né? Então, a respiração feita ainda de forma sincronizada, você consegue, ao mineiro, né? Você consegue fazer bem, você potencializa mesmo ali aquela questão da tendência mental, no caso ali, né? Que a pessoa consegue. Sim. Libertar. Muito lindo. E aí, por exemplo, vamos dizer, a Guida é uma pessoa que disse aqui que queria saber, por exemplo, se existe alguma técnica, algum tipo de coisa que a gente poderia fazer com bruxismo. Tá? Bruxismo é um tipo de tensão que a gente faz no maxilar, principalmente quando está dormindo, né? Acaba mordendo um pouquinho os dentes, forçando o maxilar. Quando chega uma pessoa para você e fala que tem uma questão, né? E como é que você atua com ela? Primeiro, você vai estudar, você tenta observar onde é que acontece, tenta ligar com a fisiologia do yoga. E, por exemplo, para a Guida, o que você falaria se ela chegasse para você te procurando? Vai. Isso é complexo, né? Primeiro, assim, chegar de cara, assim, tipo, Matheus, eu tenho bruxismo, me fala alguma coisa. Eu nunca vou chegar para você e falar assim, olha, faça um movimento X. Acaba que no Instagram a gente faz um pouco isso porque é uma coisa mais ampla, né? Por isso que eu não falo exatamente assim, você que tem bruxismo, ou até às vezes eu falo, mas não é tão específico. Esse é um dos movimentos que podem ajudar. Mas o que acontece quando de fato a pessoa está praticando, já está envolvida mesmo no processo? O bruxismo, como você mesmo disse, né? A tensão que você faz, fecha os dentes, pode até, algumas vezes as pessoas quebram os dentes, né? Tem um desgaste muito grande, mas tem a ver com a mandíbula, né? Com essa região aqui do nosso corpo. Tem a musculatura aqui que às vezes fica muito tensa e a pessoa naturalmente fecha. Só que às vezes não vai ser. Muitas das vezes, né, o que ela vai fazer, o que ela pode fazer não é simplesmente físico aqui. Tipo, poderia ser uma massagem, tem massagem que você faz, Sim. você vai liberando a musculatura, mas às vezes não é só exatamente naquele ponto. É o que eu falei, por exemplo, às vezes você tem enxaqueca, mas é o seu fígado que tá sendo estimulado, que está sendo trabalhado ali em excesso, um desequilíbrio lá no seu fígado. O bruxismo, ele tem a ver com essa questão que envolve principalmente essa questão mental, né? Às vezes a pessoa está com excesso de pensamento, alguém está falando aqui, é uma resposta da ansiedade e do estresse. Exatamente, então é interessante perceber qual o gatilho, né? Aquilo, né? O gatilho. Eu falo às vezes com as pessoas assim, a minha ansiedade, por exemplo, ela tá muito aqui no quarto chakra, mas ela não nasce no quarto chakra, ela manifesta no quarto chakra. O bruxismo pode estar manifestando aqui nessa região do corpo, né? A ansiedade dela está manifestando aqui. Mas onde que nasce? A minha, por exemplo, nasce muito na minha questão do segundo chakra, na minha insegurança. Quando eu me sinto inseguro, que é muito comum isso acontecer, para mim é uma tendência mental fácil de acontecer, insegurança, ela vai manifestar na ansiedade, que pode ser na falta de sono, no bruxismo. Então, talvez o dela, primeiro tem a questão para aliviar mesmo, né? Que seria uma coisa quase física mesmo, massagear, às vezes tem uns óleos essenciais que vão ajudar. E, né, tem os pontos aqui de relaxamento de pescoço, essa região física aqui que pode aliviar. Mas, de fato, é perceber onde... Por isso que é a cura pela libertação, né? Então, vamos perceber onde que está estimulando o surgimento dessa ansiedade que manifesta no bruxismo. Às vezes, o dela pode ser insegurança, como é o meu caso. Então, o dela é mais quadril, né? Trabalhar essa região do segundo chakra, lombar e tal. Muito interessante, muito interessante. E é muito isso, né? Eu vejo também que quando a gente está
fazendo coisa em rede social, a gente acaba tendo que dar uma generalizada, né? Mas o yoga, assim como, por exemplo, o Ayurveda, é uma tecnologia de precisão, né? A gente tem que entender a pessoa de maneira mais profunda. E por isso que no yoga a gente fala que a autoobservação é muito importante. Porque não adianta a gente só aplicar técnicas pela técnica, porque senão a gente acaba não entendendo. O yoga ele não é uma coisa só para curar o problema, né? Só, por exemplo, só a manifestação, né? Ele faz para que a gente comece a trabalhar o corpo de maneira geral, né? E o Ayurveda traz isso de uma maneira muito bonita. É tudo multifatorial, né? E é tudo bem integrado, assim. Então a gente não tem, não necessariamente, como você disse maravilhosamente, a causa do bruxismo não necessariamente está na mandíbula, né? A gente tem que entender aonde que está o desequilíbrio, né? O Ayurveda, por exemplo, trabalha utilizando o aspecto dos doshas, e a gente no yoga acaba tentando procurar muito de onde vem essa manifestação emocional ou mental, né? Que acaba desencadeando nesses nós todos. Eu acredito exatamente nesse ponto. Hoje, para mim, o yoga, por ser essa questão mais filosófica mesmo, ela não é simplesmente uma ficha que você pega na academia, sabe? Tipo, estou com dor no peito. Então, vamos trabalhar o seu peito e as costas. Não. Às vezes, a sua questão não vai estar nada ligada ao peito. Às vezes, o peito vai ser para aliviar aquela coisa física que, de fato, está aqui, né? Tem quase cristais ali de... né, os nódulozinhos que vão ficando físicos aqui. Então, você precisa, de fato, abrir. Mas é aquilo ali que vai talvez te dar a sensação, tipo, nossa, fiz esse movimento, liberou tanto. Liberou, claro. Mas às vezes sua questão está em outros lugares, né? Sim, sim. E só trazendo mais um detalhe aqui do Yoga Sutra, né? Que ele fala no Sutra 10 e 11 do segundo capítulo, que a gente, quando tem uma questão, a gente tem dois caminhos que a gente deve fazer, né? E que ele chama de Shamana e Shodhana. Que a primeira coisa que a gente por exemplo, se eu tô com muita dor, sim, eu tenho que primeiro atuar na dor. Eu tenho que fazer curar a dor para que eu possa ter uma clareza mental para investigar o problema. Né? Porque se às vezes eu tô cheio de dor, eu não consigo ter uma clareza para investigar. Isso eu vejo que às vezes existe uma dificuldade de entendimento e de atuação também, tanto dos profissionais do yoga e dos alunos ou pacientes, né? Porque, às vezes, ou a gente quer só tratar o sintoma, ou a gente quer ir direto na causa. Sendo que os dois são importantes, né? Os dois estão ali fazendo a pessoa sofrer, né? E o objetivo é a gente conseguir fazer os dois. E, de acordo com o Patanjali, o que a gente deveria fazer primeiro faz o que você precisar para pacificar. Que é isso que a gente chama de Shodhana, né? É pacificar. Ou seja, se você está com muita dor, eu não vou primeiro pesquisar onde é que é a causa deixando você sentir dor. Vamos curar a dor. Sim. E depois, agora sem dor, vamos buscar a causa. Eu acho que essa é uma metodologia muito bonita, né? Que a gente deve buscar e que o yoga traz como uma pedagogia, um conhecimento muito interessante. Eu concordo com você. Eu hoje estou mais para esse lugar, mas eu já estive no outro, né? Exatamente assim. E assim, claro que todos têm seu lugar e sua abordagem, claro. Né? Mas hoje eu entendo mais essa coisa mais complexa, vamos dizer assim, que tudo na verdade está interligado. Essa história de, por exemplo, dizer, nós temos quantos corpos? São 5 corpos, são 7, tem gente que fala um, fala outro. E só que na verdade a gente tem quantos corpos? Eu sou essa pessoa aqui. Tudo uma coisa só. Eu vou ter. Você pode tirar a minha roupa, o meu cabelo, e aí eu vou virar um tanto. Mas, de fato, nesse momento, essa roupa faz parte de mim. E, assim, é o corpo físico, né? Então, eu tenho que escutar o corpo físico, tenho que escutar a minha mente. E, no fim das contas, cada uma vai te dar uma informação, mas todas ligadas, né? É só uma tentativa mesmo didática de perceber tudo isso, assim. E, Matheus, se uma pessoa chega para você e fala assim, Matheus, quero começar a praticar yoga, o que eu faço? Essas coisas são... Tem muita gente que chega assim, né? Falando, eu quero muito começar, quero começar do zero, eu não sei nada.
E tem gente que quer fazer presencial, por exemplo, eu estou em Belo Horizonte, né? E às vezes a pessoa está no Rio de Janeiro. Então, assim, a primeira coisa que eu acho é a pessoa tem que se sintonizar, tem que estar legal ali, tipo, eu quero praticar com o Caio. Nossa, eu acho ele sensacional, eu amo a fala dele, amo a forma dele praticar. Você procura alguém que vai, né, sintonizar com você ali, né? É interessante se você, caso queira ter essa prática presencial, é interessante que, mesmo que seja virtual, né, que você consiga ter ali Conectar, né? uma conectado com a pessoa ali. Segunda coisa, dentro do yoga, eu falo sempre para buscar uma parte filosófica também, ler um pouquinho, ou até mesmo escutar podcast, tem uns vídeos, tem as aulas, tem as suas aulas, suas falas que são assim, eu também estou sempre ouvindo ali, porque é interessante a gente ter essa parte de entendimento mesmo do que o yoga está querendo dizer. Porque é isso, eu demorei quantos anos para perceber que às vezes não vai ser só a parte física, tem uma parte, né, das escrituras ali que vão te trazer a alma daquilo tudo que está sendo dito, né? Então, outra coisa é buscar aquela história, né? Busque conhecimento. A outra coisa é buscar uma fala ali, alguém que também que você respeita a fala dela, né? Que não é qualquer um que tá, né? Hoje todo Sim, mundo claro. pode falar sobre tudo e eu respeito, ok, pode falar tudo, mas encontrar alguém que tenha uma fala que você confia. Então, assim, o interessante é você, primeira coisa, ter a vontade real. Tá com vontade de praticar yoga? Busca alguém que você admira, que você gosta e vai ali, e, né, vai seguindo o fluxo. Às vezes, me dei bem com o Matheus, mas ok, agora eu quero pegar uma parte mais teórica, mais isso. Então, vai para outro e é isso. Vai fazendo seu processo. Alguém pedindo para eu... 3 pessoas já pediram, era isso que eu ia falar agora. 3 pessoas já pediram indicação de livro. Vai, daí, se você quiser. Eu vou dar 2 depois. Eu tenho, dentro dessa parte do Tantra, né? Vou aproveitar esse livro que está aqui. Esse livro, ele é um livro de leitura simples, né? Ele é bem resumido, ele não tem muitas coisas muito teóricas, vamos falar assim. É uma leitura mais fluida. É um livro para iniciantes, né? Tem umas informações que você pode depois procurar com mais detalhes, que é esse livro, A Libertação da Mente através do Tantra Yoga. Anota aí, galera. Pega o caderninho e vai anotando. Eu A vou libertação da mente através do lá Tantra Yoga. Boa. tem esse aqui, tem alguns outros assim que depois eu posso colocar lá no Instagram com um nome bonitinho assim, que vai tratar. Eu acho que as pessoas querem saber mais sobre a questão do Tantra, né? Sobre essa questão dos chakras e tal. E eu vou pegar aqui com carinho e colocar lá nos destaques. Boa. Escreve Eu tenho 2 indicações. Uma é O Coração do Yoga, do TKV Desikachar, que é um livro... Esse aí. Esse livro é um livraço e no final dele tem o Yoga Sutra inteiro, né? O Yoga Sutra é um livro super curtinho e o final do Coração do Yoga é o Yoga Sutra com a tradução e a interpretação do Desikachar. Então, assim, ele é um livro bem completão, assim, e com uma leitura... eu não diria que necessariamente é muito simples, mas também não é complicada. Porque o outro livro que eu indico é um livro da Tara Michael, que é uma francesa, já não é mais viva, e o livro é bem antigo e difícil de achar, mas chama O Yoga, da Tara Michael. Mas esse já é um livro que abre bastante, assim, explica os caminhos do yoga para que a gente olhe. Porque o que eu sinto muito, tá? Que acontece muito hoje em dia. As pessoas entendem o yoga muito pequenininho, como se o yoga fosse uma técnica, se o yoga fosse uma sistematização, né? A gente tem vários tipos de yoga que a galera fala, né? E tem o yoga, o Hatha Yoga, tem o Vinyasa Yoga, tem o Ashtanga Yoga, tem o Kriya Yoga do Paramahansa Yogananda, como alguém disse aqui, né? Tudo isso são sistematizações, ou seja, você pega todo um conhecimento, padroniza para facilitar a transmissão do conhecimento, o que é maravilhoso, né? Facilita você formar pessoas, você transmitir esse conhecimento, mas o yoga é grandão, né? Então, esse livro da Tara Michael, eu sinto que ele abre bem, assim, traz uma perspectiva bem aberta, mostra
o caminho histórico do yoga até, e é muito bonito, mas ele é um livro um pouquinho mais nerd, assim. O Coração do Yoga eu acho mais leve, e é muito bom. Eu gosto dele também, acho ele uma leitura mais simplificada. Para quem está começando, assim, ele é muito mais fácil, né, de pegar. Isso. E aí fala então, Matheus, agora que a gente falta 5 minutinhos. Como é que as pessoas conhecem melhor o seu trabalho, quem quiser praticar com você? Fiquei sabendo que pode ser que venha um aplicativo por aí, igual o meu. Como é que é esse troço aí? Fala aí. Aplicativo. É spoiler, já estou dando spoiler, então. Então, o aplicativo vem agora em fevereiro também. Já está chegando. Já está chegando aí, já está... Eu que sou enrolado, né? Enrolado assim, tem um retiro espiritual, né, que vai acontecer nesse final de semana agora. Inclusive, vou aproveitar se alguém quiser ainda, eu estou com 2 vagas ainda para esse retiro, vai acontecer em Ouro Preto, aqui em Minas Gerais. Nossa. É um retiro que vai trabalhar justamente yoga terapia. A gente vai focar principalmente no segundo chakra, que é o chakra que a gente trabalha essas questões das nossas águas, né? Vamos falar assim metaforicamente, são as nossas emoções guardadinhas dentro das gavetas ali, né? São as emoções guardadas. A gente vai trabalhar esse processo de libertação pela consciência, né? Então é exatamente tudo isso que eu falei para a gente pensar. Então tem esse retiro agora, no dia 20 até o 22, em Ouro Preto, e tem as práticas online, né? E também presenciais. Quem está em Belo Horizonte, como meu amigo diz, em Belo Hills, tem aqui as práticas presenciais e as virtuais. A gente agora vai ter o aplicativo a partir de fevereiro, mas a princípio elas acontecem já estão acontecendo, né? Acontecem pelo Meet, a gente faz esses encontros aí. Tem vários dias, horários para iniciantes, quem está mais conectado com yoga também. Basicamente assim. Maravilhoso, maravilhoso. Matheus, assim, nem tenho como te agradecer esse papo delicioso, assim. Que delícia. Obrigado por aceitar esse convite. Obrigado pelo carinho desde o começo que a gente começou a se falar ali. Me senti super acolhido desde o primeiro oi, assim. Então, e parabéns de verdade pelo trabalho. Quem não segue o Matheus, por favor, tá dando mole. Já aviso logo, porque, porra, é incrível, assim, é incrível mesmo. E é um trabalho que faz bem. Eu acho que isso é uma coisa que a gente precisa muito hoje em dia, né? Fazer o outro se sentir bem. A gente está vivendo momentos delicados, né? E a gente não é nem de hoje, né? Esses momentos delicados, se você for olhar para a história, porra, a gente está precisando de afago, a gente está precisando de aconchego, de acalento, ou não sei, estou inventando uma palavra, talvez. A gente está precisando de abraço. Fala isso. A gente está precisando de abraço. Então, eu sinto muito que o conteúdo do Matheus me abraça muito sempre que eu vejo. Então, parabéns pelo trabalho. Obrigado pela presença. E estamos muito juntos. Vamos fazer mais coisas juntos, vamos trocar ideia. E é isso. Vou te mandar uma mensagem que eu quero te fazer um convite depois. Vamos sim. Eu estou, na verdade, muito honrado de verdade, assim. Antes de tudo isso acontecer, eu já olhava o Caio e falava assim, gente, esse cara é foda, ele é muito... Você, o Matheus, Vida, sempre gostei. E vamos sim, vamos conversar. Quero muito fazer algum trabalho com você, ficar mais próximo. E depois está convidado também, já que você gosta tanto de Minas, está convidado, dar uma passadinha aqui em Belzonte. Maravilhoso. Certamente quando eu for aí eu vou te falar e a gente vai se encontrar. E quando eu estiver também lá para o seu lado de Paraty, faço questão de te ver, dar um abraço, conhecer pessoalmente. Isso, por favor. Vai ser uma delícia. Obrigado. Tchau. A todos os presentes também. Essa live vai ficar salva, tá? Então depois compartilha para todo mundo que pode se beneficiar desse conteúdo. Certamente muita gente pode sair muito abraçada com tudo isso que a gente falou aqui hoje com o conhecimento do Matheus. Obrigado. Obrigado. Valeu, Tchau, beijo, tchau. beijo. Tchau, tchau.